Olá, eu sou o professor Gilvan Araújo e você está no canal Fragmentos Teóricos. Hoje iremos abordar um tema que particularmente eu acho que, infelizmente, ainda temos que discutir em pleno século XXI. Iremos falar hoje sobre racismo. Sem mais demora, solta a vinheta, Ivo! A utilização da pele dos seres humanos para categorizar os diferentes povos do planeta surgiu na Idade Média, principalmente por causa da intenção da Igreja Católica em estabelecer uma relação com o restante do mundo a partir de uma referência branca, cristã, europeia e ocidental. Essa posição da Igreja Católica foi bastante influenciada pela ocupação da Península Ibérica pelos mouros, do século VIII ao século XV. A Península Ibérica fica ao sudoeste da Europa, onde hoje estão localizados os 3 países ibéricos, Portugal, Espanha e Andorra. E os mouros eram um povo africano que vivia onde hoje ficam o Marrocos e parte ocidental da Argélia. O termo mouro vem do latim maures, que significa negro, em referência à pele escura da população que havia sido dominada pelo Império Romano no século I a.C. No século VIII depois de Cristo, os mouros se converteram ao islamismo, por influência dos povos árabes que vieram do Oriente espalhando as mensagens do profeta Maomé. Foi esse sentimento anti-muçulmano que fez crescer a resistência à invasão moura à Península Ibérica a partir do século XI. A Igreja Católica utilizou-se do mesmo discurso teológico das Cruzadas para iniciar um processo de demonização dos mouros e de todos aqueles que tivessem a sua mesma origem, estabelecendo que eles eram inimigos dos cristãos e, portanto, amigos do demônio. A Reconquista, que é o nome dado pelos historiadores à ofensiva cristã contra os mouros, começou a ganhar força no ano de 1250, quando, a partir daí, a maior parte da Península Ibérica foi reconquistada. Alguns mouros ainda resistiram na cidade de Granada, ao sul da Espanha, até o ano de 1492, quando teve fim a invasão muçulmana àquela região. Como os árabes eram o povo mais avançado tecnologicamente naquela época, os mouros deixaram forte influência cultural por toda a Península Ibérica. A arquitetura e a engenharia naval são apenas 2 exemplos dessa influência, assim como o fado em Portugal e o flamenco na Espanha são 2 estilos musicais que nasceram sob a influência de instrumentos e ritmos mouros. O violão, para você ter uma ideia, inclusive, é derivado de antigos instrumentos árabes. Além disso, a tradução pelos mouros de obras clássicas gregas e latinas possibilitou a recuperação dessas obras para a Europa renascentista, depois de muitas delas terem se perdido durante a Idade Média. Apesar da influência cultural e da grande contribuição tecnológica, os mouros africanos, a maioria de pele escura, ficaram sob o estigma da demonização, como sinônimos de anticristo. A partir de então, as populações passaram a ser caracterizadas pela cor da pele de seus indivíduos. Eu nem preciso lembrar em detalhes que a colonização de Portugal no Brasil e da Espanha no restante da América do Sul e na América Central trouxe em sua bagagem a herança da demonização religiosa do negro africano. Por isso, a Igreja Católica nem combatia nem condenava a escravidão no Brasil. Algo que a gente pode ver nesse trecho do livro Cidadania no Brasil, O Longo Caminho, de José Murilo de Carvalho, que diz o seguinte: a interpretação tradicional dos católicos, vigente em Portugal e no Brasil,
era que a Bíblia admitia a escravidão, que o cristianismo não a condenava. A escravidão que se devia evitar era da alma, causada pelo pecado, e não a escravidão do corpo. O pecado, este sim, é que era a verdadeira escravidão. A escravidão, nas palavras do professor José Murilo de Carvalho, foi o fator mais negativo para a cidadania. Foram 300 anos ininterruptos de importação de escravos africanos para o Brasil, até 1850, 28 anos depois da proclamação da independência. Veja alguns números gerais da população brasileira em 1822. Dos 3 milhões de escravos importados, restaram 1 milhão nas cidades e em zonas rurais. Dos 4 milhões de índios na época do descobrimento, existiam apenas 800 mil vivos. O número total de habitantes no Brasil era de 5 milhões de pessoas. A maioria dos 3,2 milhões restantes era miscigenada e a minoria era branca. Os escravos não eram cidadãos. Não tinham direitos civis básicos como a integridade física, a liberdade e, em muitos casos, nem a sua própria vida. Por isso, mesmo depois da abolição em 1888, muitos continuaram na mesma situação. Para você ter uma ideia, enquanto nos Estados Unidos, em 1870, havia 4.325 escolas para libertos, dentre elas uma universidade, a de Harvard, e eram distribuídas terras para os ex-escravos e incentivado o seu alistamento eleitoral, no Brasil, os negros não tinham nem terras, nem escola e muito menos emprego. Por isso, muitos voltaram para suas antigas fazendas ou fazendas vizinhas, mesmo como ex-escravos recebendo baixíssimos salários. Outros foram tentar a vida em cidades maiores, como Rio de Janeiro e São Paulo, e por lá foram engrossar fileiras do desemprego ou do subemprego, já que tanto na agricultura quanto na indústria tinham que concorrer com a mão de obra qualificada ou mais qualificada de imigrantes italianos que eram incentivados pelo governo. As consequências disso podem ser observadas até hoje na população negra brasileira, que ocupa posições inferiores em todos os indicadores de qualidade de vida em relação à população branca. Por isso, segundo José Murilo de Carvalho, os negros tiveram que enfrentar sozinho o desafio da ascensão social. Veja o que diz o autor. Frequentemente, precisou fazê-lo por rotas originais, como o esporte, a música e a dança. Esporte, sobretudo futebol. Música, sobretudo samba. E dança, sobretudo carnaval. Foram os principais canais de ascensão social dos negros até recentemente. A consequência de toda essa história é o racismo. Segundo o psicólogo social e professor da Universidade de Delaware, James Jones, também diretor do Centro de Estudo da Diversidade na mesma universidade, existem 3 tipos de racismo: o mediado pessoalmente, o internalizado e o institucionalizado. O racismo mediado pessoalmente, segundo o professor Jones, já se manifesta por um raciocínio preconceituoso e produz atitudes sociais preconceituosas, diferenciando as habilidades, os motivos e as intenções das pessoas de acordo com a raça. Por exemplo, críticas aos estereótipos como tipo de cabelo, estrutura física ou roupas. Esse tipo de racismo também produz desvalorização e desumanização do outro em função da diferença de sua raça. Outro tipo de racismo descrito pelo professor James Jones é o racismo internalizado. Segundo o psicólogo social, esse tipo de racismo se caracteriza pela aceitação por parte de grupos racialmente estigmatizados de percepções negativas a respeito de suas habilidades e valores. Esse tipo de racismo se caracteriza por uma baixa autoestima do indivíduo e de outras pessoas iguais a ele. O racismo internalizado pode ser observado na prática pela adoção da brancura.
Os próprios negros se desvalorizam, reproduzindo apelidos, insultos raciais e rejeitando a cultura ancestral. Podem também sentir uma desesperança e, por isso, abandonar os estudos ou promover atitudes de risco à própria saúde. O terceiro tipo de racismo apontado pelo professor Jones é o denominado racismo institucional. Nesse tipo de racismo, os estereótipos negativos alimentam e contribuem para as relações interpessoais, alimentando a segregação do negro, a visão do negro como criminoso e sem direito às políticas de bem-estar social. Nos Estados Unidos, o professor James Jones observa que esse tipo de racismo institucional pode ser observado, por exemplo, nos orçamentos das escolas públicas. Os bairros ricos têm mais probabilidade de serem mais brancos e ter melhores professores e mais dinheiro para a educação. Da mesma forma, os contratos habitacionais restritivos e as políticas de empréstimo bancário obedecem ao racismo institucional. Além disso, os bens, serviços e oportunidades sociais, como empregos e promoções, também obedecem ao termo do racismo institucional, acrescenta o professor Jones. Alguns sociólogos distinguem racismo institucional de racismo estrutural, às vezes chamado de racialização estruturada. Para esses pensadores, o racismo institucional está focado nas normas e práticas dentro de uma instituição, enquanto o racismo estrutural trata das interações entre instituições que produzem resultados racializados contra pessoas não brancas. Apesar de não manter essa distinção, o professor Jones aborda em seus estudos claramente sobre o racismo institucional. No entanto, no Brasil, vivenciamos mais um racismo estrutural, ou seja, um conjunto de práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais dentro da sociedade que colocam um grupo social ou étnico em posição privilegiada para o sucesso, ao mesmo tempo em que prejudica outros grupos de modo consciente e constante. Esse racismo estrutural, também denominado de racismo social, é assim chamado porque, segundo o professor do Departamento de Educação da Universidade de Nova York, Carl James, a sociedade está estruturada de maneira a excluir minorias de suas instituições sociais. Independente de qual seja o tipo, é importante lembrar que a prática do racismo no Brasil é um crime inafiançável e imprescritível, previsto no artigo 5º, incisos 41 e 42 da Constituição. O Código Penal também prevê punições para a prática do racismo e da injúria racial. Lembrando que o racismo é a ação contra todo grupo social por causa de sua raça, cor, etnia, religião ou origem. Já a injúria racial é a prática ofensiva a uma determinada pessoa pelos mesmos motivos. É crime de racismo, por exemplo, negar emprego ou acesso de grupos minoritários a determinados estabelecimentos. O crime de racismo está previsto na Lei nº 7.716, de 1989, com pena que varia de 1 a 5 anos de prisão de acordo com cada caso. A injúria racial está definida pelo artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal e prevê pena de 1 a 3 anos de prisão e multa. Além da ação penal, a injúria racial pode gerar um processo para pagamento de indenização. Mas, ao contrário do crime de racismo, a injúria racial é um crime que prescreve em 8 anos. Portanto, pare com essa bobagem de começar a diferenciar as pessoas pela cor da pele. Pare de olhar para os negros com esse olhar enviesado, como dizia o professor Milton Santos, um dos maiores pensadores desse país e negro. Acredite, os verdadeiros valores das pessoas não estão na sua cor da pele, no seu tipo de cabelo ou em qualquer outro preconceito que você possa ter sobre ela. E não se esqueça, o seu preconceito pode te levar para a cadeia. E não é VAR isso aqui, é ver o sol nascer quadrado mesmo.
Um forte abraço e a gente se vê no nosso próximo fragmento teórico.